Eu demorei anos para aprender o que eu vou falar aqui nessa live. Né? Assim, é muito comum a gente começar advogando para reclamante. Normal. Você escolhe a área trabalhista, aparece reclamante, você faz reclamante. Especialmente aqui em São Paulo, né, Noé? A gente tem muitos advogados e advogadas, grandes escritórios que estão aqui. Então, você entrar no meio empresarial não é nada simples. Porque, lógico, as empresas já têm os seus escritórios, grandes ou de médio porte. Então, assim, é muito difícil você começar sendo dono do escritório, tá? Você, eu também sou. Quando a gente é dono do escritório, é muito difícil a gente começar advogando para a empresa. Não, você começa advogando para o trabalhador. E até aí, ok, porque é direito do trabalho, você advoga para trabalhador, só alegria. Só que o que eu acho? Depois, né, graças a Deus, hoje, advogo para a empresa para os dois lados. Eu sempre recomendo tentar advogar para os dois lados. O quanto aprimora a sua advocacia quando você advoga para os dois lados. E hoje eu estou, não é, 100% convencido do que eu estou falando. A sua petição inicial, ela melhora sobremaneira quando você tem o hábito de fazer contestação. E quando você faz contestação, você já consegue desenhar falhas da petição inicial, porque você já fez petição inicial. Então você fala, eu falho aqui, eu tive essa dificuldade. E quando você vai pesquisar, você... Quer dizer, você advoga por um lado, mas muito mais ciente do outro lado. Você vai para uma audiência já sabendo do que perguntar, sabendo que do outro lado você faria tal pergunta. Isso também deságua em grau recursal. Quer dizer, para fazer razões, contra-razões, o trabalho nos gabinetes, memoriais escritos, tentação oral, por exemplo, acaba entendendo melhor, inclusive, as decisões. Então você se prepara com uma decisão negativa, seja uma sentença, seja um acordo de TRT, ou mesmo do próprio TST, mas você acaba tendo uma visão macroscópica, uma visão de cima. Isso é verdade. Eu sempre costumo fazer uma divisão. Eu vim da advocacia patronal. Eu fui primeiro advogado empresarial para depois eu me tornar... Hoje eu faço advocacia mais voltada para o trabalhador, mas também tenho empresas que eu atendo aqui no escritório. Tenho uma advocacia, sobretudo, no tribunal, que ela é para os dois lados, né? Que é onde eu tenho concentrado minha principal atuação. Mas, assim... O que eu percebo, Leone, é assim, para nossa formação enquanto profissional, é fundamental, de fato, você tem toda a razão, a gente precisa conhecer os dois lados. Eu acho que a questão ela fica um pouquinho mais tormentosa quando a gente vai abordar a questão mercadológica, que aí você tem uma dinâmica de abordagem quando você é um advogado patronal e você tem uma dinâmica de abordagem quando você é um advogado de empregado. Então, parece-me que é aí que há um divisor muito grande, onde as consultorias elas dão várias saídas. Por exemplo, tem escritórios que eles dividem, né? Fazem, por exemplo, 2 CNPJs, mesmo 2 empresas com quase o mesmo nome, e diferenciam o campo de atuação. Então, são várias estratégias que são montadas, mas eu acho que a gente falando para o profissional mesmo, você está completamente coberto de razão. Precisamos saber os dois lados, porque avaliando os dois lados, primeiro a gente tem noção, né, daquela ideia do que pode vir do lado de lá. Eu acho que a teoria dos jogos, hoje, muito aplicável. No processo, teoria dos jogos, é verdade. A gente ensina um pouco da gente, né? A gente saber qual é a jogada do próximo, né? Ver o processo meio como um jogo, assim, né? Pode parecer até ético, mas estão vendo vidas humanas. Não, mas o processo é o que é, né? Como o português fala. Os portugueses falam, as coisas são o que são, é o que é. Mas é isso, o processo, ele é de fato isso. Então, a gente tem que saber que há uma forma estratégica para se atuar, e eu acho que essa é a questão. Eu acho que o mercado que define muito essa questão, se você vai para o obreiro, para o empresarial, é mais uma questão de mercado do que propriamente uma posição do advogado. Mas eu